Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Andrade e hoje nós teremos a nossa primeira aula de bioquímica, no qual veremos aminoácidos. Bom, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é em relação a essa nomenclatura: peptídeos versus proteínas. Afinal, o que são peptídeos e o que são proteínas? Existem alguns conflitos entre os autores, que definem uma diferença básica entre peptídeos e proteínas. A maioria, um consenso geral, que as proteínas têm uma maior quantidade de aminoácidos. Quantos aminoácidos? Mais de 50. Então, se tiver lá, vários aminoácidos que constituem um polímero, afinal, é proteína ou é peptídeo? Então, para vocês entenderem de forma didática, eu representei aqui de forma esquemática um muro. E cada tijolinho representa um aminoácido, que logo mais nós veremos a estrutura química. Então, aqui em cada tijolinho representando um aminoácido, nós temos uma forma geral que vai formar um muro, que pode ser um peptídeo e uma proteína, dependendo de quantos tijolinhos. Se tiver mais que 50, nós chamaremos de proteínas. Se tiver menos, nós chamaremos de peptídeos. E ainda tem outras classificações de peptídeos. Por exemplo, se tiver 2 tijolinhos apenas, nós chamaremos de dipeptídeo. Se tiver 3, tripeptídeo. Se tiver 4, tetrapeptídeo, e assim por diante. Tá? Então, uma classificação. Peptídeos e proteínas são feitos de aminoácidos, só que vai depender da quantidade de aminoácidos, certo? Então, nós vimos aqui que ela é uma unidade fundamental que vai constituir proteínas e peptídeos, certo? Nós temos aqui a estrutura. Qual a sua estrutura? Do quê? Dos aminoácidos. Então, nós temos aqui representando, no quadro, na lousa, uma estrutura geral dos aminoácidos. Aqui nós temos o chamado carbono alfa, certo? E logo à esquerda o grupamento amino, Aqui que deriva até a palavra, aminoácido, até está com carga. Aqui nós temos o grupamento carboxila, certo? Aqui nós temos um hidrogênio, apenas um hidrogênio, as 4 ligações do carbono. E aqui embaixo, o que diferencia os mais de 20 tipos de aminoácidos que constituem as proteínas, ou peptídeos do nosso corpo. Nós temos aqui o grupo R, que é também conhecido como cadeia lateral. Então, recapitulando: grupamento amina, hidrogênio e grupamento carboxila. Todos os aminoácidos têm essas 3 partes ligadas ao carbono alfa. Tá? O que vai mudar de um aminoácido para o outro? Isso aqui, a cadeia lateral. E dependendo da cadeia lateral, a gente pode classificar de diferentes formas. Beleza? Tá? Então, esse grupamento amino, quando ele estiver à esquerda, nós chamamos de L-aminoácido. Aminoácido. E se ele tiver, por exemplo, aqui e a carboxila do outro lado, nós chamaremos de D-aminoácidos. Eu vou destacar aqui o L-aminoácido porque é esse tipo de aminoácido com grupamento amino para a esquerda. Lembre aqui do L do inglês, de left, certo? Para a esquerda é que vai constituir as proteínas do nosso corpo. Em paredes de bactérias, alvos de antibióticos, a gente vai ter o grupamento amino do outro lado. Então, para proteínas do nosso corpo, aminoácido, o grupamento amina do aminoácido para a esquerda, ok? Bom, e a classificação? Nós temos aqui a cadeia lateral que diferencia e nós podemos separar de 4 formas. Os aminoácidos apolares, Apolares significa que eles não são, essa cadeia lateral não é muito solúvel na água, tá? Então, ele tem uma característica hidrofóbica. Hidro vem da palavra água. Fobia, medo. Então, pensem assim: apolar, medo d'água. Não vai solubilizar bem. Polares sem carga significa que ele é solúvel no meio aquoso, só que ele não vai ter nenhum tipo de carga elétrica. Por exemplo, não vai ter um sinal de mais nem menos, ok?
Polares com carga negativa. Aqui tem um exemplo, ó. Polar, grupo carbonato carboxila, no pH fisiológico, ele vai ter aqui ele vai estar desprotonado, ele vai ter doado o hidrogênio para o meio, certo? Então nós temos aqui polares solúveis em água, mas com carga negativa, e polares com carga positiva, certo? Então a gente vai classificar de diferentes tipos estes aminoácidos. Esses grupos aqui, pessoal, a gente está falando especificamente da cadeia lateral. Anteriormente eu só dei um exemplo aqui, só para vocês enxergarem, né, as cargas, ok? Então a gente pode separar desses diferentes tipos. Então vocês podem imaginar, bom, se é o que diferencia um aminoácido do outro é a cadeia lateral, se tiver algum tipo de mutação genética, né, porque lá no nosso núcleo nós temos o DNA, a sequência de nucleotídeos, e é ele que vai constituir, bom, dependendo da trinca ali, né, do códon, eu vou colocar certo aminoácido. Ah, vou botar o glutamato. Ah, vou botar a valina. Ah, vou colocar asparagina. Então, dependendo da sequência do DNA, ele sabe qual aminoácido colocar. Bom, e se tiver um problema lá no DNA? Nós teremos uma doença genética. Uma das mais conhecidas relacionadas diretamente com a nossa aula é a anemia falciforme. Na anemia falciforme, a gente vai trocar um aminoácido polar com carga negativa, o glutamato, por um aminoácido com classificação apolar, que não é solúvel em água. Então a gente vai trocar uma carga negativa, que estaria aqui, por uma que não é solúvel em água e não tem carga também. Então não vai dar certo, certo? Porque se a gente tiver uma mutação lá, o aminoácido vai errado e ele não vai conseguir formar as ligações necessárias para formar aquele nosso muro. E aquele nosso muro tem que ser igual, ele tem que ser suficientemente útil, né, para realizar as funções biológicas. Se ele não tiver ok, nós não teremos a sua função biológica e podem surgir doenças. No caso aqui da anemia falciforme, essa mutação que acontece do glutamato por um aminoácido lá que eu comentei, apolar, nós temos inicialmente aqui uma hemácia, né, que tem dentro a hemoglobina, e é essa proteína que está mutada. Aqui nós temos uma hemácia normal carregando lá seu oxigênio e levando para os tecidos. Se acontecer essa mutação do glutamato lá pelo apolar, a hemoglobina aqui, que está repleta, tem bilhões de hemoglobina aqui dentro, ela vai ficar num formato de foice, certo? Então uma doença genética, com erro a partir do DNA, que vai causar então uma deformação numa célula e prejudicar o transporte de oxigênio. Por fim, eu gostaria aqui, né, eu botei aqui dica do mestre, né, uma aplicação desses aminoácidos na prática. Nós temos aqui um exemplo, né, do cabelo, que a principal proteína que tem no cabelo é a queratina, a alfa-queratina. E destacando desta proteína, ela contém o grupo sulfidrila, né? E esse grupo sulfidrila deriva de um aminoácido chamado de cisteína. Então o que é esse tal de grupamento sulfidrila? É esse aqui, ó, esse SH, certo? Ele pode formar as chamadas pontes de sulfetos, quando tem uma interação entre duas cisteínas, né, que tem esse grupamento, ou eles podem romper. E dependendo da ação, por exemplo, se a gente colocar um agente redutor, a gente vai pegar aqui, vamos supor, um fio de cabelo que não é muito crespo e também não é muito liso, certo? A gente colocar um agente redutor, a gente vai romper, notem aqui, essas pontes de sulfeto e vai formar os grupos sulfidrilas de forma livre, certo? E quando isso acontece, o cabelo fica liso. Então vamos supor que esse agente redutor seja o formol ou até mesmo o calor, né, quando as mulheres ou até homens fazem a chapinha. Então a gente rompe essas pontes de sulfetos e forma então esses grupos sulfidrilas livres derivados aqui da cisteína, que está na queratina, que compõem o nosso cabelo. Beleza? Se tiver um agente oxidante, a gente embaralha tudo. Notem aqui, ó, que não tem mais essas pontes de sulfetos e não está tudo organizado retinho. Então está tudo uma zona, né? Então a gente tem aqui uma deformação desse cabelo e o cabelo pode ficar crespo, cacheado.
Então, a determinação do nosso cabelo está diretamente relacionada à nossa aula de aminoácidos, especificamente do aminoácido cisteína, que ele está classificado aqui como polar sem carga. Beleza? Nos vemos na próxima aula. Até mais!